Graça e paz, querido. Hoje eu quero dar continuação falando sobre os espíritos malignos que atacam a igreja. Lembrando que igreja não são paredes, né? Mas igreja somos nós. Então são espíritos malignos que nos atacam aqui mesmo dentro da igreja. No caminhar da gente, na nossa vida diária. E o segundo espírito que eu quero falar hoje é sobre o espírito de Absalão. E esse é o espírito de traição. Aquele que opera no coração de líderes, aquele que opera no meio do povo ali. Dentro da igreja há vários Absalões, né? A gente vai encontrando pelo caminho e vão se unindo também, né? Mas quem foi Absalão? Em 2 Samuel 15, de 1 a 6, diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, atenção a isso, Absalão chamava e perguntava: de que cidade você vem? Ele dava atenção às pessoas, ele estava ali na porta para isso. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, né? E independente do que a pessoa falava, você tem razão. Mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Olha só. E dali mesmo, da porta, ele já desviava a pessoa, né? E Absalão acrescentava: quem me dera, quem me dera, ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viria a mim e eu lhe faria justiça. Então a justiça está na mão de Absalão. E ele não era o rei. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e beijava. Então a pessoa estendia a mão para ele, né, para cumprimentá-lo. Ele abraçava, ele beijava, né, dava, olha, como eu sou significante para Absalão. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi considerado, ele foi conquistando, assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Assim é a vida. Ele era filho de Davi. A intenção qual era? Trair seu pai. Espírito de traição, levando Israel a se rebelar para usurpar o trono. Esse espírito opera através de líderes sem ética, pessoas descontentes e ofendidas, líderes espirituais que atraem a autoridade que estão por cima deles, autoridades que o Senhor coloca acima deles, líderes que traem. E Absalão muitas das vezes não trai pela frente, não. Absalão se mantém calado. Absalão mantém o coração cheio de mágoa. Absalão fica lá na porta chamando um a um. Se eu fosse. Essas pessoas procuram seguidores, querido, que os apoiem. Eles têm a sua agenda pessoal, independente da igreja. E é contrário, ele é completamente contrário à visão do pastor e à visão da igreja. Muitas vezes o espírito de Absalão levará seguidores para fora da igreja. Eles tanto colocam na igreja, aqui dentro, eles gostam de manipular pessoas. Eles colocam pessoas para dentro e quando sai, levam pessoas também. Então, ele está ali só te manipulando e você tem que prestar atenção nisso. A pessoa entra, a pessoa sai e você tem que ir atrás. Você tem que fazer aquilo que ele está dizendo. Então, causando divisão e trazendo grandes danos à igreja. O espírito de Absalão, ele entra para fazer dano. Assim como Jezabel. Nós já falamos sobre o espírito de Jezabel. Tem esse vídeo aí, depois você procure. Esse espírito gosta de atenção. Ele gosta de consumir, sabe? Ele é consumido pelo desejo de controlar. Essa é a palavra. Ele é consumido pelo desejo de controlar a vida de pessoas.
vida espiritual de pessoas. Esse espírito tem a necessidade de parecer, ele só tem a necessidade de parecer como um líder. Ele só precisa de um pequeno grupo que ele consiga ali manipular, de entrar, de fazer, de se fazer seu ouvido. Ele deseja controlar a vida das pessoas, que muitas das vezes nem percebem isso, que estão sendo controladas, manipuladas pelas lisonjas, pelos elogios e também pelas rebeliões. Porque o nosso coração é corrupto. Nós também gostamos de uma rebelião. Nós gostamos também de ser altamente elogiados. E aí Satanás entra. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Ainda existe pastores que zelam pela tua vida, que oram, que mantêm uma vida de oração, oração sincera pela tua vida, pela vida das ovelhas, pelas famílias que frequentam a tua igreja. Ainda existe pastores dispostos ainda, à madrugada, de manhã, a estar ali. Então ele é muito independente e gosta de se promover. Quem tem o espírito de Absalão, ele gosta de se promover. Ele quer viver à parte, conforme aquilo que Deus fala comigo. Não é aquilo que a igreja em conjunto declara, é aquilo que Deus fala comigo. Embora Absalão fingisse interesse, ele estava fingindo, querido. Ele não tem interesse pela tua vida. Ele não tem interesse pelo teu casamento. Ele não tem interesse pela vida do teu filho. Ele está te ouvindo ali, mas é para falar mal do pastor, é para te tirar da igreja. No momento que você sai, ele não te liga para saber como é que ficou aquela situação, ele não quer saber disso. Ele só quer te tirar da igreja. Então, embora Absalão fingisse interesse genuíno pelos problemas das pessoas, a sua verdadeira motivação era anular a autoridade do pastor, anular a autoridade do seu pai e promover-se. O que faz que o espírito de Absalão se manifeste? Ambição pessoal. Ambição pessoal. Continuar insatisfeito com os líderes, deixar feridas crescerem dentro de você. Absalão vai encostar rapidinho, porque olha e vê que tem ferida. Olha e vê o teu olhar para o pastor. Cuidado, às vezes a gente nem fala, mas o olhar diz muita coisa. Então querem ser os primeiros, querem se promover na sua agenda pessoal, antes da agenda da igreja. Antes da igreja estipular qualquer coisa. Você já viu que quem anda ou é estimulado por esse espírito de Absalão, quando o pastor diz assim, fevereiro teremos o nosso jejum, todo fevereiro nós temos jejum, né? Na época do jejum. Vamos fazer churrasco? Mas não chamou a gente, não convocou para um jejum? Isso é muito bobagem, depois a gente pode fazer. Ou então a gente faz antes. A gente faz um jejum antes, e aí quando a igreja estiver fazendo, aí nós já até fizemos. Queridos, em nome de Jesus, atenção a essas pessoas que têm a sua agenda pessoal. Absalão roubou o coração do povo com elogios. Com elogio. Esse espírito fala ao povo de tal forma que esse começa a admirá-lo, produzindo assim um orgulho espiritual que engana o restante dos Absalões que tem por aí, fazendo-nos pensar que eles são mais espirituais do que o seu pastor. Então o espírito de competição toma conta, depois semeia conflitos. Já viu pessoas que hoje está aqui, amanhã está lá, e quando você vai procurar a história dele, por que saiu? Sempre debaixo de conflito, sempre debaixo de divisão. E atrai a outros, atrai grupo de seguidores que são alimentados por espírito de crítica. E ele é sempre o melhor. Por isso eu sempre digo, queridos, você não tem opinião até ouvir os dois lados. Em nome de Jesus. Não se deixe influenciar por conversinhas. Veja os frutos de cada um, das pessoas. Veja. Muitas vezes saem e abrem outras igrejas com fruto de divisão. E sem a presença do Senhor. O Senhor não está nisso, querido. O Senhor não está em divisão, em problemas. Você entra debaixo da igreja, aquela que é boa, aquela... Como que cresceu, como que surgiu, como é que foi, qual é a história daquela igreja?
Às vezes você está debaixo desse espírito de divisão e nem sabe. Qual é a história da igreja? Qual é a história do teu pastor? Ah, não é que a pessoa seja, uau, nunca teve um problema. Não é isso, não é isso. Mesmo que tenha saído de uma outra igreja, saiu pela porta da frente, saiu debaixo da bênção, faça questão disso. Ô crente, ô filho, em nome de Jesus, você não é obrigado a ficar em lugar nenhum, mas todo lugar tem a porta da frente, saia pela porta da frente. Você entrou, foi abençoado naquele lugar, sai debaixo da bênção. Nada de ofensas não resolvidas. Ofensas não resolvidas trazem demônios, espíritos malignos para a tua vida. Pequenas ofensas que ao longo do caminho vão tomando força na sua mente, no teu coração. Isso você vê lá em 2 Samuel 13, do 22 até o 39, você consegue ver isso. Absalão ali projetando 2 anos sem falar com teu irmão. E aí ele planeja um jantar e chama todos os irmãos. E ali ele dá ordem a teus servos. Olha, façam Amon beber. E quando ele estiver bêbado, mata. Mata. Absalão não liberou perdão para o teu irmão. Não liberou perdão contra o seu irmão Amon. Ofensas guardadas, dores guardadas, porque havia estrupado a tua irmã Tamar. Não é que você não tenha, eu tenho motivo. Ele também tinha motivo, mas a palavra de Deus é uma só. Ele manda a gente perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Talvez você não tenha esse defeito, talvez você não tenha esse pecado, mas você tem outros, eu tenho outros que o Senhor precisa nos perdoar. E quando a irmã lhe deu a notícia de que seu irmão Amon havia estrupado, a palavra de Deus diz que Absalão não falou com Amon nem mal nem bem. Embora Absalão odiasse Amon, porque havia forçado a tua irmã Tamar, mas ele guardou aquilo. O tempo passou e Absalão não perdoou. Uma ofensa não resolvida permaneceu no teu coração. Se você olhar para o teu coração hoje, qual é a ofensa que você ainda não resolveu? Independente do que seja, você precisa resolver isso hoje, para não atrair para a tua vida esses espíritos, em nome de Jesus. Isso levou a amargura, leva a ódio, até matar seu próprio irmão. Então aquilo vai crescendo. E 2 Samuel 13, 27 a 28 fala assim: Absalão ordenou a seus homens: ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser mate Amon, vocês o matarão. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Olha, assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram as suas mulas e fugiram. Quais são os alvos de ataque desse espírito? Presbíteros, diáconos, pastores, membros da igreja feridos, líderes de diferentes departamentos, qualquer um que sirva a igreja durante muito tempo ou há pouco tempo, qualquer um. Guarda o teu coração, de tudo guarda. Absalão na igreja, nós vemos como ofensas não resolvidas. Quem sabe esse vídeo chegou até você porque você precisa voltar, conversar com o teu pastor, anote tudo e fale com ele, fale com sinceridade. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Pastora, eu fui lá, eu pedi perdão, ele não falou nada. Não importa nada disso, o teu coração está limpo. O teu coração precisa estar limpo. Você tem que sair pela porta da frente, você precisa fazer questão da porta da frente, pela mesma que eu entrei, eu saio. Em nome de Jesus. Então isso abre portas, coisas resolvidas, sabe? Ofensas não resolvidas nos levam a pecado. Mas fora disso, coisas resolvidas abrem portas. Te leva a um outro patamar de fé, de autoridade espiritual. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Portas fechadas,
para esse espírito de Absalom. Bate a porta na cara desse espírito, fala: na minha vida não mais. Às vezes não matamos pessoas, muitas das vezes a gente não tem coragem de pegar uma faca e pá, matei. Mas não fisicamente, mas nós podemos matá-los espiritualmente, falando mal delas. Em nome de Jesus. Sabe que eu tenho uma oração particular minha. Senhor, essas pessoas que não me querem bem, que têm contra mim algo, primeiro eu peço perdão ao Senhor e as libero. E peço ao Senhor que façam esquecer até o meu nome. Façam esquecer o meu nome, do que ficar falando mal de mim, muitas vezes não, né? Todas as vezes por trás, porque se viesse falar com você, né, seria melhor você ir analisar, de repente você ia crescer, né? De repente você ia explicar: não foi isso. De repente você teria que pedir perdão, mas a pessoa fica ali, manipulando por trás de você. Então a minha oração para a minha vida e para a tua vida, que elas esqueçam até o teu nome, que tente lembrar como você era e não consigam mais. Então, uma boa ilustração que eu coloquei aqui, foi que eu ouvi há muitos anos atrás, foi de um pastor que abriu uma igreja e nada ia para frente. Ele não conseguia nada. Sabe o que é nada? A igreja ali travada. Então esse pastor, ele começou a pesquisar e a conversar com os mais antigos, saber por que tantos anos nessa condição. E aí ele descobriu que o início daquela igreja foi de divisão. Havia dividido uma outra igreja e ali eles começaram o trabalho. Esse pastor que não estava lá desde o início, mas ele foi até a outra igreja para pedir perdão ao outro pastor mais velho e falou: olha, a nossa igreja começou de uma divisão, que a turma começou aqui, os primeiros membros começaram aqui. E o outro pastor orou com ele, liberou a vida da igreja e ali a igreja começou a crescer, ali começou a mudar. E a gente precisa dar valor a essas coisas e olhar para essas coisas. Você entra numa igreja, mas é tão linda, é tão bonito, o louvor é bom, eu me sinto bem, mas a tua vida começa a andar para trás, você começa a perder coisas, sabe? A igreja começa a pesar sobre você. Você tem que saber debaixo de que você está andando, sabe? Que espírito que está regendo aquele lugar, regendo as pessoas, regendo a vida daquele pastor. E qual foi o fim de Absalom, pastora? Ele morreu enforcado, enquanto o trono de Davi era restaurado. É o fim de Absalom. Em 2 Samuel 18:8 diz assim: a batalha se espalhou por toda a terra, e naquele dia a floresta causou mais morte do que a espada. Absalom morreu enforcado, queridos. Enforcado no próprio cabelo. Precisamos proteger nossas mentes desse espírito, em nome de Jesus. Vamos cuidar das áreas onde esse espírito chega, sabe? Que é o nosso coração. Tudo começa aqui, ó, no coração, a fonte de tudo. Podemos ser ambições, pode ser ambições pessoais ou queixas não resolvidas. Você precisa analisar a sua própria vida. Você precisa. Qual é o fim de pessoas que se deixam influenciar por esse espírito, pastora? Doença, morte e destruição. Doença, morte e destruição. Não permita que a falta de perdão no seu coração te leve à amargura, à raiz de amargura, que o ódio, aí o pecado, eventualmente o inimigo irá destruir você. Atenção a tudo isso, atenção a tudo isso. E o próximo que nós vamos falar é o espírito farisaico. Esse é terrível também, que está dentro da igreja, trabalhando no coração e na mente das pessoas. Mas você, como filho do Deus vivo, seja liberto. Aprenda a prestar atenção a quem você ouve e a quem você está caminhando, colocando ao seu lado para caminhar junto. Tem tanto elogio para você, mas é só por glória própria. O amigo diz a verdade. O homem de Deus diz a verdade a teu respeito.
Deus abençoe você. Até o próximo. Eu quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há.